Estamos iniciando o segundo dia de uma semana curta, por conta das festividades religiosas da Semana Santa. O Legislativo Municipal, Estadual e Federal suspende suas atividades na quarta-feira. O Executivo, parcialmente, suspende também suas atividades na quinta-feira. Por que parcialmente? Porque alguns serviços terão que estar à disposição da sociedade. Amanhã, a Assembleia Legislativa Cearense faz uma sessão solene para marcar o centenário de nascimento de um dos cearenses que mais empreendeu no nosso estado, Edson Queiroz, que além do império econômico que formou, de dimensão nacional, nos deixou um importantíssimo equipamento que engrandece o Estado e já formou uma quantidade grande de profissionais nas mais diversas áreas, a Unifor, Universidade de Fortaleza. Na semana passada, foi o Congresso Nacional que, com uma sessão solene, lembrou o centenário de nascimento do cearense Edson Queiroz. Coincidentemente, no dia que Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi hospitalizado no Rio Grande do Norte, o Supremo Tribunal Federal abria prazo para sua defesa apresentar a contestação e indicar testemunhas. O ex-presidente Jair Bolsonaro é réu num processo que tem tramitação, ou que está iniciando sua tramitação no Supremo Tribunal Federal, por suposta tentativa de golpe de Estado. Ele e mais alguns dos seus ministros formam o primeiro bloco de denunciados. Inclusive, o general do Exército Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro e candidato à vice-presidência da República nas últimas eleições, na chapa encabeçada por Bolsonaro. Pois bem, com a decisão do Supremo, a defesa de Bolsonaro e dos demais réus vão poder apresentar contestação à denúncia contra eles, já recebida pela Suprema Corte, e apresentar um rol de testemunhas para que elas sejam ouvidas no curso do processo e, ao final, possamos ter o julgamento dessa causa, que é aguardado com grande expectativa. Embora muitos brasileiros já admitam a possibilidade de Bolsonaro ser condenado e, inclusive, ter sua prisão decretada. Bolsonaro já é inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, condição que pode ser alterada de acordo com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Não esqueçamos que a composição do Tribunal Superior Eleitoral, que vai comandar as eleições do próximo ano, tem 2 ministros do Supremo, inclusive um deles será o presidente da Corte Superior da Justiça Eleitoral Brasileira. 2 ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, como já foi dito aqui nas manchetes de alguns dos principais jornais nacionais, passou ontem por mais uma cirurgia. Desta feita foi em Brasília. A família ou a ex-primeira-dama decidiu que a operação deveria ser feita em Brasília
e não mais em São Paulo, onde aconteceram as 5 primeiras outras cirurgias sobre a mesma enfermidade, consequências de uma facada que o ex-presidente foi vítima, ainda quando disputava e ganhou a presidência da República. A cirurgia, segundo o noticiário, demorou 12 horas. E como o novo médico, já não foi o mesmo médico que operou Bolsonaro das outras vezes, quem conduziu a cirurgia de ontem, ela foi a mais difícil de todas a que o ex-presidente já se submeteu. Portanto, teve uma duração de aproximadamente 12 horas. O noticiário dá conta que o ex-presidente já saiu da UTI, para onde foi ontem à noite, depois da cirurgia, e está guardando repouso em um apartamento de um dos hospitais de Brasília, onde deve ficar por aproximadamente um mês, segundo a recomendação médica. Nós fizemos um comentário nesse final de semana no blog do Edson Silva, em que mostramos que o deputado federal Eunício Oliveira está fechando as portas do MDB cearense. Eunício é o atual presidente estadual da sigla. Ele quer ser novamente candidato ao Senado da República. E a expectativa que se tem é que o MDB não tenha candidatos a deputado federal e vai ter dificuldade de ter alguns candidatos a deputado estadual. Com essa perspectiva, o partido caminha para o seu final. O MDB foi criado com uma decisão da ditadura que acabou com os partidos que existiam no Brasil até 1964 e criou 2 partidos. O Movimento Democrático Nacional, MDB, que era de oposição ao governo ditatorial, e a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, o partido que agregava todos os governistas. E com essa decisão da ditadura, foram-se os grandes políticos brasileiros. E aí nasceu uma nova onda de políticos que resultou na mediocridade que conhecemos atualmente. O MDB sempre foi pequeno aqui no Ceará, mas num determinado momento, quando Tasso Gereissati foi eleito governador do estado do Ceará, o partido passou a ser a maior agremiação do estado. E foi durante alguns meses, até que Tasso Gereissati deixasse o MDB e fosse para o PSDB, um partido que nascia em razão de algumas lideranças, sobretudo de São Paulo, que, insatisfeitas com o MDB de São Paulo, na época comandado por Orestes Quércia, resolveu fundar um novo partido, no caso, o PSDB. E o PSDB, então, levou Tasso Gereissati. Com a ida de Tasso Gereissati, o MDB minguou, mas continuou existindo no estado do Ceará, com 4, 3, 5 deputados estaduais, 1, 2 federais, e ainda chegou, num determinado momento, a eleger um senador da República, Mauro Benevides. Pois bem, Mauro Benevides presidiu o MDB cearense durante muitos anos, até que Eunício Oliveira conseguiu
filiar alguns novos eleitores no MDB e tomou o partido de Mauro Benevides. De lá até aqui, vem conduzindo a agremiação, que vem minguando. Hoje, repito, o MDB só tem, na verdade, um deputado federal, que é o próprio Eunício. Hoje tem também o deputado federal Yuri do Paredão, mas Yuri foi eleito pelo PL. Depois ele trocou o PL pelo MDB. O MDB está fazendo de tudo para que Yuri do Paredão não saia do partido, porque se sair, o partido não terá um candidato a deputado federal com perspectiva de vitória. Mas tudo indica que Yuri do Paredão deixará a agremiação, porque sendo candidato por ela, é uma tentativa de suicídio. O MDB conseguiu até uma presidência de uma comissão técnica na Câmara dos Deputados para Yuri do Paredão, para tentar segurá-lo no partido. Yuri, como todos os outros políticos, tem até abril para definirem uma nova legenda partidária, ou mais precisamente, o mês de março, que termina o período da janela partidária, começa no início de março e vai até o início de abril. Nesse período, todos os políticos poderão mudar, em querendo, de agremiação, sem sofrer qualquer restrição da legislação eleitoral que impõe uma certa fidelidade partidária. Assim, Eunício fecha as portas do MDB. Também caminha para um fim triste o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Ele, a nível de hoje, só tem um candidato a deputado federal com perspectiva de reeleição, que é o próprio presidente interino nacional, o cearense André Figueiredo, também presidente do diretório estadual do partido. O PDT elegeu uma boa bancada nas últimas eleições, mas esses deputados estão se despedindo da agremiação. Alguns já se filiaram ao PSB e outros poderão seguir o mesmo caminho ou até filiarem-se ao PT. Assim, o PDT vai para as eleições de 2026 com a perspectiva de não eleger sequer um deputado federal. O PDT também foi um dos grandes partidos no Estado, desde que Cid Gomes, governador do Estado, filiou-se ao partido. O que significa dizer que os partidos no Ceará só são grandes quando tem o governador. Sem o governador, o partido praticamente não existe. É muito pequeno, insignificante até em termos de votos, porque todos os partidos têm sua significação. São os partidos com sua vida própria que alimentam o sistema democrático brasileiro. Pois bem, como nós já dissemos, o MDB foi grande no Ceará, quando Tasso Gereissati foi governador. Quando ele deixou
o PMDB, ele foi para o PSDB. Aí foi o PSDB que passou a ser o maior partido do Ceará. Partido do governador Tasso, PSDB. Hoje também praticamente não existe. Não há perspectiva de fazer um deputado federal a nível de hoje. Pode ser que amanhã venha afiliar algum nome com perspectiva de eleição, quem sabe até o próprio Tasso, que já disse que entregou, não é mais candidato a nenhum cargo majoritário, mas sei lá. Hoje, o PSDB praticamente não existe no estado do Ceará. Ele é presidido atualmente pelo prefeito de Massapê, Osiris Pontes. Também foi grande no Ceará até o PROS, que hoje ninguém fala aqui no estado, porque, num determinado momento, o ex-governador Ciro e o ex-governador Cid foram filiados a esse partido. E ele, no momento, passou a ser grande no Ceará. E depois veio o PDT, que em 2022 se esfacelou e chegará à disputa de 2026 sem perspectiva de eleger um federal. E, quem sabe, estaduais, porque hoje o partido que elegeu 14 deputados estaduais só tem 3, mais um que aderiu recentemente, 4. E esses 4 deixarão o partido quando Roberto Cláudio deixar também a agremiação, que pode acontecer, ou que terá que acontecer, acontecerá até abril do próximo ano. Roberto Cláudio está sendo cortejado pela direção nacional da federação, que une o PP, Partido Progressista, com o União Brasil, federação que, admite-se, será oficializada até o fim deste mês. Aí, esses partidos que foram grandes ficarão muito pequenos ou desaparecerão, como na esfera federal poderá acontecer ou deverá acontecer com o MDB e com o PDT. Com o PSDB já aconteceu há algum tempo. Os partidos não têm atrativo para os políticos cearenses. A atração mesmo é o governo do estado. Então, podemos dizer que o partido do governador de plantão. Só não tem acontecido isso com o PT, que aí essa situação deve ser estudada pelos cientistas políticos. O PT continua do mesmo tamanho, embora governe o estado do Ceará há 10 anos. Camilo Santana foi reeleito governador, eu digo há 10 anos porque na primeira eleição dele, quem o elegeu foi o ex-governador Cid Gomes, não foi realmente o PT. Na reeleição, também tem a força grande do ex-governador Cid Gomes, aliás, os irmãos Cid e Ciro Gomes. Mas o Camilo já começou a trilhar, no seu segundo governo, uma linha mais próxima do PT. Ele sempre foi filiado ao PT. Pois bem, ele não conseguiu atrair nenhum deputado para as fileiras do PT. O mesmo acontece com o governador Eumano de Freitas, já no seu terceiro ano de mandato. Não atraiu
deputados para o PT. Será que os políticos cearenses não confiam no PT? Porque quando o Tasso foi governador, era o MDB que era grande. Foi o MDB que foi grande. Foi o PSDB que foi grande. Quando o Cid foi governador, foi o PROS, o PSB e, por fim, o PDT, que foram grandes. Agora, são todos pequenos. Como também é pequeno o PT, que é governo, com Camilo Santana e com Eumano de Freitas, mas não conseguiu atrair filiação de deputados estaduais e federais. Falando em PT, a animação agora do partido é por conta dessa posição adotada pela deputada federal Luiziane Lins, que foi lançada pelo seu grupo, aí, o campo de esquerda que ela criou, um novo campo do partido. O partido é cheio de campo da esquerda, campo democrático, campo aquilo outro. Então, o campo da esquerda lançou o nome de Luiziane para disputar o Senado. E ela está aproveitando esse momento para que não seja defenestrada do comando partidário. Ela comandou o PT de Fortaleza durante muitos anos, perdeu essa força, sobretudo no ano passado, quando o atual prefeito Evandro Leitão, ele era do PDT, queria ser candidato pelo PT, começou a filiar eleitores no PT e fez aí mais de 10 mil, há quem diga que são 15 mil novas filiações. E isso fez com que Luiziane perdesse força. Mas ela quer reagir defendendo que todas as lideranças façam um acordo para que todas essas lideranças tenham uma fatia do comando municipal de Fortaleza e do comando estadual. O histórico dela diz que, se ela não conseguir o seu intento, poderá fazer o que fez nas eleições municipais de 2024. Ela perdeu o direito de ser candidata e afastou-se da campanha do PT, apesar das muitas convocações e solicitações para que ela participasse da campanha. Chegou a participar nos últimos momentos. Ela poderá fazer isso em relação à campanha estadual. Se cruzar os braços, não é nada bom. Nada é bom para a candidatura à reeleição do governador Eumano de Freitas. O PSB tem encontro estadual marcado para o fim deste mês para renovar os seus quadros diretivos. Renovaram, manter os quadros, mas o partido tem que fazer cumprir esse protocolo instituído pela agremiação e pela própria lei eleitoral, que manda que as direções regionais, municipais, sejam renovadas. O PSB funciona no Ceará como comissão provisória e, até aqui, não há nenhum indicativo de que ele possa ser transformado em diretório. Há uma diferença grande em relação à comissão provisória e a diretório. A comissão provisória não é eleita, ela é indicada pela direção nacional.
consequentemente, pode ser também mudada a qualquer momento. O diretório não, o diretório é eleito, tem mandato, e para que essa direção seja alterada, é preciso que haja uma convenção partidária. Não é a direção nacional que diz, vamos mudar o diretório do Ceará. Não, é uma convenção que decide pela mudança ou não. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco